Estou aqui com 17 baralhos. Estamos de volta. Queria falar duas coisinhas antes da gente fazer o jogo. Então, uma é que lá no Zéfiros, né? Então, para quem é tarólogo, né? Tem lá o zefirostarot.com.br ou zefirostarot.com. Joga paciência lá na busca, que eu tenho 2 artigos falando sobre paciência, que é exatamente a paciência de cada um dos arcanos maiores. Então, no artigo 1, pega metade, e o artigo 2 pega o restante. Mas você vai lá, a paciência do mago, da papisa, da imperatriz, da torre. Então, isso já foi feito uma vez. Aí eu vou procurar. É um exercício curioso. A outra, que antes da gente começar aqui, eu estava batendo papo com a Ana e tudo mais, está aqui conversando um tempão, eu tirei 2 cartas, né? Uma do Oráculo do Pão e a outra do Angels and Ancestors, né? E aí é curioso porque a carta da Lady tem aparecido para mim com frequência, a gente embaralha, a carta pula de novo. Então, ela está querendo dizer aí alguma coisa. E aí, eu acho que até que no Temperanças também foi ela, não foi? Quando a gente fez o de aniversário? Não? Não lembro. Não, ela é nova para mim. Ela já saiu algumas vezes para mim essa semana. Mas eu gostei, amei. A carta da... Porque você tem a deusa tripla, né? Então, tem uma carta que representa a donzela, a Lady representa exatamente a mãe, que é a mulher madura, e tem uma outra que representa a mulher mais velha, né? A anciã, a sábia. Mas a Lady, ela vem exatamente em cima do... está na hora de plantar, está na hora de você recolher aquilo que plantou. Então, divirta-se, rejubile-se, né? Tem uma coisa do desfrutar aquilo que foi semeado. Mas, de novo, né? E a outra referência que eu uso sempre para a temperança, que é saber o momento certo de você comer a fruta. Porque antes ela está verde, depois já está passada, né? Então, assim, e aí é legal ser essa mulher associada aqui com a vegetação, com a maçã na mão, porque fala sobre esse Eu lugar acho que ela já verde da mãe natureza, né? Então, acho bem apropriado. E do Oráculo do Pão, saiu a Carta da Justiça, que fala sobre receber o que é seu por direito, aceitar e respeitar o que é do outro por direito, agir com coração e a verdade dentro dos princípios e da ordem universal, consciente de que todos os atos interferem e fazem parte do funcionamento do universo. A gente falou bastante sobre isso aqui, sobre a ordem, né? Sobre respeitar o direito do outro, reconhecer. Então, assim, sempre amo as cartas, como elas não. O Oráculo do Pão e ornam aqui as coisas. Eu tenho rido do Oráculo do Pão, né? Eu tenho feito, geralmente eu tiro um Oráculo do Pão quando termina a consulta, tipo, mensagem final, Oráculo do Pão. E aí, algumas vezes, eu resolvo tirar 2 cartas antes de atender a pessoa. Tipo assim, coloco aqui em cima do computador, né? Então, assim, um Oráculo do Pão, e às vezes eu pego um oráculo variado, né? O Angels and Ancestors, às vezes é os 40 servidores, às vezes uma letra hebraica. E assim, é batata, porque eu não sei quem eu vou receber, eu não sei qual vai ser o assunto que vai sair, mas no final das contas, tipo assim, eu não preciso sortear mais nada. Tipo assim, só deixa eu tirar essa cartinha aqui que eu tirei antes, né? Só ler. só virar. Né? Essa cartinha que eu tirei antes, que eu sei qual é, né? E aí, quando eu leio o texto do Oráculo do Pão, é tipo assim, foi um resumo das últimas 2 horas de conversa. Tipo, obviamente já fez um total sentido depois de 2 horas conversando, né? Tipo, fez uma síntese. Se eu falasse só o Oráculo do Pão, talvez assim, tá, é uma mensagem qualquer aqui que é bonitinha. Mas, tipo, puta, casou, que foi uma maravilha, né? Então... Eu faço algo parecido, mas eu não viro a carta do Oráculo do Pão. Então, por exemplo, quando eu vou atender constelação, né, para fazer a constelação, quando eu estou conectando o campo, né, e mantendo o campo, eu pego o Oráculo do Pão e pergunto para ele do que é que esse sistema precisa, o que esse sistema precisa aprender. Daí eu tiro uma carta, deixo virada de cabeça para baixo, não olho, e aí tudo acontece e tal, constelação com os bonecos na água, tal, e aí no final, se eu sinto que vale a pena colocar aquilo ali na mensagem final, na hora, eu viro, senão depois eu só viro e mando uma foto para a pessoa do tipo, sabe? E ela vai lidar. E é muito, muito, muito impressionante. Eu nunca vou deixar de me encantar como, assim, a carta é exatamente o que aquele sistema precisa. É impressionante, assim. É impressionante. Geralmente, no final, acabou, a pessoa pede, né? Eu tiro uma foto e mando para ela também, né? Tipo, a lembrança da consulta, né? Como se aquilo ali fosse...
Isso, eu memória, né? também. Resgatar tudo aquilo ali. Vamos Ai, ao nosso ai. jogo. Vamos tirar 3 cartas, 3 do lado de cá, 3 do lado da Ana. Você escolhe que mão você quer. A A minha, primeira claro. posição, né? O tema é paciência. Então, Olha lá como ele me ignora. Olha como ele me ignora quando eu faço campanha para vocês me escolherem. Ele me ignora, ele continua falando como se nada tivesse. E fica até vermelho. Quando a primeira casa vai falar sobre o que tira a sua paciência. Então, porque essa coisa é importante, né? Porque você pode dizer assim, me tira a paciência gente burra, me tira a paciência a fila do banco, me tira a paciência. Essas coisas estão do lado de fora. Mas a carta vai dizer assim, o que lá dentro realmente faz com que você tenha impaciência com a fila do banco, com a pessoa que faz barulho, ou seja lá o que for, né? Então, onde é que está o teu calcanhar de Aquiles aí? Considerando que a paciência é antídoto para a raiva, dentro do olhar budista, então a segunda casa vai ser o que é que pode curar essa minha raiva. A terceira posição vai ser o que você precisa aprender sobre esse tema. Que é um conselho, que é um lugar de observação, que é onde você tira aqui um lugar de restauração da paz, da harmonia, enfim. É isso. Ai, eu amei. Já estou aqui com 3 baralhos, obviamente, para fazer o jogo do Temperanças, o meu e o seu. Termina, a gente desliga aqui, daí assim, liga aí de novo. Aí eu ligo de novo assim, não, porque eu tirei para você também. Lógico, você acha que eu vou perder essa oportunidade? Jamais, jamais. Então, vamos embora. Para o jogo do Temperanças, eu vou usar o meu tarozão grandão do Wade, o didático de dar aula. Isso é bom. Que é o tamanho da carta, ó, minha mão, que a minha mão não é tão grande, né? Mas ó, minha mão tá bem no cantinho, ó. A carta é gigante. Eu gosto quando eu uso o lá na ID, eu uso esse, que é dela, né? Não é meu. É. Enfim, qualquer hora eu conto a história de como eu consegui comprar nos Estados Unidos o grande e o pequenininho que eu queria, que foi uma história bem Eu tenho interessante. também, já tem um tempão. O pequenininho, ó, o grande e o pequenininho. Né? Enfim, agora que eu já exibi os meus tarôs. Marcelo, ele tem muita paciência comigo, gente. Eu quero contar. Essa do tema Ele tem paciência, que eu tenho uma autoestima muito lá em cima, as caras dele no apoio terapêutico são ótimas quando eu falo bem de mim, entendeu? Elas estão tomando conta já de mim, né? Tipo... As pessoas falam, né? As pessoas falam, nossa, cara, excelente, excepcional. Muita concentração, muita concentração. Você começa, vai. Ok. Já começou rindo, fudeu já. O que tira a minha paciência? Diabo, né? Será-se? Diabo, que é tudo de imediato, né? A gente pode falar duas coisas aqui, né? Primeiro, o imediatismo do diabo, que é tudo para ontem. Então, cartas de fogo, né? Quando eu atendo alguém e tem muita carta de fogo, eu vou com cuidado, porque você diz assim, não, isso aqui vai levar, em 3 meses resolve. A pessoa assim, como assim 3 meses, né? Por que resolveu agora, né? Tipo, então, tem esse lugar dessa ansiedade, dessa precipitação, dessa coisa que é muito rápido. E a outra é a questão da vontade, né? Tudo tem que ser do meu jeito, da minha maneira, né? Muito egoísmo aqui, né? Muito esse ego muito autocentrado, né? Então, ou é do meu jeito ou não é. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com a pessoa que me escolheu aqui, porque você escraviza, né, as outras pessoas, né? Você se coloca num pedestal aqui achando que está aí para ser servido. E a vida não é assim, querido, querida, queride, né? Eu ia levantar a palavra controle. Sim. Né? Eu ia levantar a palavra controle no sentido de querer controlar o que não pode ser controlado, porque do mesmo jeito que você tem vísceras, que você tem vontades, que você tem desejos, que você tem, as outras pessoas também têm, né? Do mesmo jeito que você tem
os seus desejos e os seus limites, e as outras pessoas também têm. Então, acho que me parece que quem te escolheu está em choque um pouco com isso, Sim. sabe? Em choque dos meus desejos, da minha vontade, da minha necessidade de controle, provavelmente encontrando, vou colocar assim, um oponente à altura. Foi essa a imagem que me veio, sabe? Quando você levantou o diabo. Quase como se essa pessoa tivesse encontrado um oponente à altura, que pode estar materializada numa pessoa, mas que pode estar materializada numa situação, Sim. que não se deixa controlar, por exemplo, como uma pandemia, né? Nesse sentido. Então, e aí, o que me veio também foi este processo interno de o que tira a minha paciência é essa minha vontade enorme de viajar, não aguento, a minha saúde mental precisa, não sei o quê. E aí também tem um superego que fica dizendo, não, mas peraí, mas a gente ainda está numa pandemia, né? Para onde vai? Quase como se esse diálogo fosse muito interno, né? Como se o oponente também, a altura também fosse algo muito interno. Eu nem acho que tem esse superego aí. Se tiver o superego, até é vantagem, né? Porque pelo menos tem alguém ali tentando refriar, né? Eu acho que, do modo geral, essa besta está solta aqui, né? Besta, né? Na animalidade, né? Assim, né? Então, essa pessoa que na pandemia está dizendo assim, preciso andar, né? É Nazaré Tedesco, né? Preciso ver gente, preciso bater perna, não sei o quê, né? Então, eu tenho ouvido muitas pessoas falando isso, né? Pessoas conhecidas e fora o que a gente encontra na rede, né? Tipo, dane-se, né? Então, essas pessoas que vão para festas clandestinas, né, estão querendo o quê? É não se dobrar a uma situação que é muito maior do que elas. Não, e as visitas aqui para vender o apartamento, eu estou tomando um super cuidado, porque assim, eu recebo no máximo 2 pessoas por dia, porque a pessoa sai, eu passo pano em tudo, eu esterilizo de maçaneta, tá, todo mundo de máscara o tempo inteiro. E aí eu recebi, na semana passada, 2 visitas, eram 2 senhoras, né, separadas assim, que elas disseram, eu estou vendo apartamentos para vender para passear. Eu nem vou comprar, não. Só quero só ver como é que sua casa por dentro, porque eu só estou dando Porra, eu tinha acabado de dedicar 40 minutos, sabe? Poxa, mostrando, explicando. Porque, de fato, eu moro num prédio incrível, assim, de cuidado, sabe? Das pessoas dos caras que estão na portaria, do meu zelador, do meu sim, sabe assim? Um puta cuidado, um puta prédio bacana. Eu tô aqui há quase 15 anos e daqui 40 minutos. Ela falou assim, aí ela sentou na minha sala, falou, não, senta aí. Aí ela sentou, já achei estranho, né? E ela começou a conversar, não, porque eu precisava sair, eu comecei a ver apartamento para vender. Eu não vou nem contar isso para minha mãe. Minha mãe adora fazer viagem virtual, né? Esses sites agora todos de apartamento, você fica olhando todo por dentro, né? Ela perde horas. É tipo, o Polishop dela é entrar no quinto andar, no loft, essas coisas. Ela vai navegando, vai olhando, manda às vezes um sprint para mim. Já vê esse apartamento aqui? Mãe vai comprar? Vai assim, não, só para ver que está num lugar super bom, só como é que é grande, como é que a luz bate. Uma hora da minha vida, porque a pessoa estava entediada em casa, sabe? Fala, gente, bom, rolou aqui meu pequeno desabafo. Vamos para a minha carta 1. Vai lá. Mas, enfim, exercitei minha paciência. Era uma senhora dos seus 70 anos, né? Enfim, fiz ali uma sala, tal, e ok. E é isso, já estava ali, né? Vou fazer o quê? Ai, o que tira a paciência da pessoa que me escolheu? Vou olhar junto, tá? Olha, um rei de espadas. É que a Edi vê o temperanças, né? Para quem não sabe, a Edi, nossa grande mestra, né? Minha mestra maior, assim, de aprendizagem e tudo mais. E às vezes eu fazia umas coisas de cartomancia, né? Que eu falava para Edi, o meu plano de carreira é ser cartomante da Praça da Sé, ou do Largo do Machado, né? Ou no máximo em Veneza, na Piazza San Marco. Então, assim, eu vou virar cartomante de praça, não adianta, eu vou fazer a cartomancia. E eu tô falando isso porque quando eu virei, né, o rei de espadas, eu falei, nossa, será que o que está tirando a paciência dessa pessoa, essa figura de autoridade, assim, muito racional e muito, né, que questiona, que corta coisa, né? Me vê essa coisa da cartomancia bem personificada no Rei de Espadas. Mas pensando em processos simbólicos internos, né?
sendo muito direta e reta, me parece que o que tira a paciência dessa pessoa que me escolheu é a sua própria cabecinha, né? É a sua própria cabecinha que tá ali funcionando de um jeito, e aí combina um pouco com esse lugar do controle que a gente estava falando do diabo, né? Do Sim. tipo, esse aqui é meu reino, sou eu que mando aqui, e eu não, quase como um rei de espadas na sombra, né? No excesso, assim. Sou eu que mando aqui, eu não aceito ser questionada, e vai ser desse jeito, e tudo tem que estar nesse lugar da ordem. Eu falei bastante de ordem, né? Então, tudo tem que estar nesse lugar da ordem. Então, me parece que este lugar tira a paciência dessa pessoa que chega para mim, assim, que me escolhe. Faz sentido? A grande questão é que, sim, que o rei de Desculpa, eu quase caí. O Eu rei fui de cruzar a espadas perna e ele quase caí. é literalmente o militar, né? Então, essa questão da regra, da ordem, da disciplina, ele vai ser extremamente rigoroso. Então, qualquer coisa que saia desse quadradinho, para ele vai ser algo meio que intolerável. E a outra coisa é que o rei de espadas, no lugar adoentado dele, ele vai ser um perfeccionista. Então, ou as coisas estão assim na sua excelência, ou não prestam. Ele vai ser, inclusive, muito chato com ele mesmo. Sim. Porque sempre vai estar procurando esse lugar de ser perfeito, inigualável, bem pensado. Então, qualquer coisa que saia, de novo, a gente falando do controle do diabo, tem um controle também do rei de espadas, né? Qualquer coisa que saia do riscado, ele já está querendo arrancar uma cabeça fora. Então, essa Mas espada, essa coisa do julgamento, né? A energia do julgamento ela é muito acentuada, né? Alguém está sempre julgando, está sempre criticando, está sempre apontando o dedo. e me vem muito essa leitura do não posso ter a minha autoridade questionada. Quase como um lugar de orgulho e soberba, né? Um lugar de prepotência. Eu não posso ter essa minha autoridade questionada, assim, nesse aspecto. Então, é um desafio, A porque diferença de mim para você é que está na passionalidade, né? O diabo é muito mais... Porque o rei de espada vai fazer isso num lugar de uma certa frieza, né? Uma raiva fria mesmo, uma coisa... O diabo ele é mais destemperado, né? eu ia falar algo parecido, acho que a sua fala complementa o que eu ia dizer. Eu ia falar assim, para mim, me parece que, e aí por isso eu acho o problema um pouco maior, né? Porque de verdade eu acho que a nossa mente é o nosso maior problema, no fim das contas, porque é o que tem de mais difícil da gente, enfim, administrar, mudar, etc. Então, me parece que esse lugar, no meu rei de espadas, ele está na cabeça e o seu lugar está na víscera, né? Está nesse lugar mais visceral, emocional, nesse sentido. E para mim está muito nesse lugar intelectual, porque o intelecto, né, a mente, pode ter aí uma pegadinha. Sim, sim. De eu achar que tem um lugar de maturidade, de eu achar que tem um lugar de domínio da situação. O eu sei é insuportável. É engraçado isso, né? Porque quando eu dou aula sobre arcanos da corte, às vezes, eu sempre gosto de fazer um jogo, né? Assim, qual é o arcano que você está e qual é o arcano que você deveria estar para lidar com essa situação. E às vezes pode ser, você pode ter um rei, vamos deixar o rei de espadas aí, e aí eu deveria ser um pajem. E a pessoa assim, por que ele foi rebaixado? Eu falei, não é questão de rebaixado, é porque para sair desse lugar de ter tantas certezas e começar a fazer perguntas, estar aberto para as possibilidades. Total, O rei total. é muito aqui, né? Eu sei, eu mando, cumpra-se, né? Tipo, não. Então, assim, eu não sei, desconheço. E ficar confortável com isso, né? Sim. E é esse lugar de eu não sei o que eu não sei, né? Então, isso a gente tem falado muito no PFEM, assim, eu não sei o que eu não sei. Então, vamos lá, vamos para esse lugar que é desconhecido nesse aspecto. Beleza. Gostei, tô gostando. Como é que eu curo a minha raiva? É um seis de copas? Isso. Seis de copas, Fofinho. para mim, é uma carta de cura emocional. As pessoas vão falar sobre nostalgia, não sei, mas eu não sou muito da praia da nostalgia, não. É meio como é que eu equilibro as minhas águas. Como é que eu entendo para onde as coisas vão, né? Tem uma carta da temperança do Robert Place no Sevenfold Tarot, que a carta da temperança é um fogo e a mulher está com a ânfora derrubando água nesse fogo, né? Então, como eu estou com esse fogo aqui do diabo, é como se eu tivesse... o quanto de água que eu coloco
para esse fogo não se transformar num incêndio. Não precisa apagar esse fogo, precisa só atenuar para que ele seja útil. Porque o fogo é útil, ele só não pode estar descontrolado. Sim. Então, essa água dos 6 de copas, essa cura emocional, é entender, né? Entender esses meus desejos, entender essas minhas vontades, entender as trocas emocionais que eu tenho com as outras pessoas. É um lugar que eu abro espaço para o outro também, né? Porque quando eu sou diabo, eu ocupo o espaço inteiro. Quando eu sou 6 de copas, eu abro espaço para que esse outro possa entrar. E aí, como é que a gente brinca nesse lugar? Como é que a gente troca as nossas taças? Ah, eu conecto com isso, mas eu vou dizer o que me levantou. E aí é muito interessante, né? Porque acho que o que eu vou falar agora, numa aula que você deu de arcanos menores, eu acho que eu e você, a gente teve uma discussão sobre o 6 de copas, eu não vou lembrar muito bem se era sobre isso que eu vou falar agora ou se era sobre outra coisa, tá? Mas, para mim, e isso é uma coisa que na EDI a gente fala bastante, né? O 6 de copas vai olhar para o lugar da ancestralidade por algumas razões, né? Não só por algumas linhas, por alguns caminhos literários que levam a isso no estudo do tarô, mas porque na numerologia pitagórica o 6 é o número mais gregário de todos, né? É o número da família, é o número do grupo e tudo mais. E porque eu sou consteladora, né? E aí levantou esse 6 de copas, aí fez uma linha na minha cabeça e eu falei, nossa, essa raiva do seu sistema. Você cura a raiva se você olha para o seu sistema, né? E me veio isso, essa imagem muito forte de provavelmente esse diabo, essa besta, ele é uma besta que vem de longe, né? E aí a gente vai começando a construir a historinha. Sim, sim. Então, ela é uma besta que vem de longe, então acho que cabe muito a pergunta de, provavelmente, né, quem na sua família é raivoso, como um diabo mal-humorado, nesse sentido, né, com a força de um diabo. E aí, gente, esquece o diabo católico, pelo amor de Deus, a gente não está falando disso, está falando dessa força vital, né, enfim, dessa conexão, né, calma, volta aqui. Então, me dá muita vontade de perguntar quem na família da pessoa que te escolheu alimenta essa besta também, além da pessoa, né? Porque se você está conectado é porque tem pelo menos uma porta aberta ali, pode não ser do tamanho de um diabo, mas algum pedaço desse latifúndio é da pessoa que te escolheu, né? E diante de quem essa pessoa precisa se colocar pequena para resolver essa raiva. Porque o 6 de copas, principalmente no weight, que tem essa pessoa menorzinha com uma pessoa maiorzinha, né? E essa troca desse lugar, para mim também vem muito essa imagem de dar e receber. E aí eu já estou juntando coisa que não é tarô, né? Então, quando eu falo de constelação, eu falo de dar e receber de quem é maior, né? Então, quem é maior vai dar mais do que receber, vai dar mais para quem é menor nesse sentido. Quem é menor recebe mais. Ser maior e ser menor não tem nada a ver com melhor ou pior. Quem já viu minhas aulas de constelação sabe disso. É só uma questão hierárquica dentro das ordens do amor, segundo Bert Hellinger. Então, na hora me pulou muito essa imagem. Resolve a sua raiva olhando para o seu sistema, né? Sim. Se reconciliando com alguma coisa no seu sistema. Espero que faça sentido para quem te escolheu. Legal isso. Funciona bem. E eu? Como será que a pessoa que me escolheu... Todo mundo, né? Porque todo mundo me escolhe, então, né, não sei. Como será? Muito embora eu quero aqui dizer que as pessoas do apoio terapêutico estão virando a casaca, como a gente diz no Rio de Janeiro, tudo um bando de vira-casaca, porque assim, ai, as cartas do martelo são as melhores. Você fala, você tá de sacanagem com a minha cara. Eu aqui fazendo um puta de um esforço, pelo amor de Deus. Para quem me escolheu, como é que resolve a raiva? Opa! Um papa gigante. Olha. Bom, me vem assim, uma coisa, quase um grito que diz: você resolve a sua raiva quando você recupera os seus valores, né? Você resolve a sua raiva se voltando para um lugar de referência, é a palavra que vem para mim, sabe? Você resolve a sua raiva na medida em que você organiza, processa e comunica isso de algum jeito, talvez menos agressivo, menos violento, de um jeito um pouco mais em primeira pessoa, sem esse apontamento, né?
E também me vem muito a imagem da ponte, obviamente, né? O tanto de ponte que você faz com aquilo que te causa raiva, oficialmente. Então, procura o que de concretamente te causa raiva. E se eu fosse a cartomante da Praça da Sé, eu pediria para olhar muito para os lugares dogmáticos, né? Para quem me escolheu. Porque, olha, se sai um papa depois de um rei de espadas, me parece que tem um lugar de muita autoridade A lei, né? aí. Exatamente, de muita autoridade opressiva nesse aspecto e de uma autoridade aprendida, né? Uma autoridade extremamente. Eu não gosto muito quem defende que o Papa é super espiritual, né? Não gosto muito de ir por esse caminho da espiritualidade do Hierofante, porque para mim é uma posição extremamente social e intelectual, né? Que Também, né? ok, vai falar de uma ponte, mas que tem uma existência no mundo de muita borda. Eu enxergo dessa maneira, né? De dar muita borda para o rebanho, sabe? Assim, uma coisa meio nesse sentido. Eu acho que tem um aspecto do Papa aí, que é um aspecto da conciliação. Então, você concilia na medida que você também para ouvir. Né? Entender qual é a demanda do outro, né? Conciliar é entender quais são as minhas necessidades, quais são as suas e como é que a gente consegue chegar no meio do caminho onde cada um se predispõe também a abrir mão de alguma coisa, né? Então acho que é um pouco esse lugar da ponte que você falou, né? Então tem dando um spoiler aqui do apoio terapêutico, né? Então assim, tipo, qual a medida, né? Entre eu e você aqui, né? Qual o ponto que a gente consegue chegar aqui no... Então, mas para aí, porque daí isso é importante, porque o que me vem na cabeça tá bom, mas essa relação, se a gente olhar para o Papa, essa relação sempre vai estar assimétrica. Sempre vai ter uma pessoa grande de um lado, de novo a gente vai estar falando de grande e pequeno, né? Tô achando bem coincidente isso aqui. Mas a gente está falando de um neófito e de uma figura sacerdotal. Essas figuras, elas nunca estão em equilíbrio, né? Mas eu não estava nem olhando para os neófitos, não. Eu estou falando da consciência desse Papa de ter que abrir mão, né? Tipo, como é que a gente conversa? Porque, assim, também quando eu penso no Papa como espiritualidade, o que é ter uma consciência espiritual? É ter uma consciência do todo. É que meus valores não podem ser maiores do que os seus, né? Meus valores não podem sair atropelando, porque, assim... Eu não posso considerar que eles são mais certos ou mais válidos do que os seus. Exato. Tá bom. Né? Quando eu estou no mundo, eu estou no mundo com todos. Né? Então, assim, como é que a gente consegue chegar a um lugar bom para todo mundo? Sabe? Então, acho que esse Papa ele vem muito com esse lugar de ampliar a consciência, de olhar as coisas de uma maneira mais... Aí, sim, né? Esse olhar espiritual não é espiritual porque eu vou rezar, não espiritual porque... Não, é só que você vê que as coisas estão para além simplesmente da tempo, espaço e movimento. Sim. Porque assim, vamos ver qual é a terceira... também ajuda, né? Tipo assim, tá, para curar essa raiva, vai tomar uns banhos aí, vai fazer um descarrego, né? Vai no seu pai de santo. Pois é, então, você falou uma coisa que é bem legal, assim, porque eu fico aqui pensando, vou voltar para a cartomancia, né? Quem é esse pai? Quem é esse chefe? Quem é esse guru? Quem é esse irmão mais velho? Quem é esse marido? Quem é essa figura que me escolheu, que você também coloca num lugar de poder? Sim. Né? A partir da sua cabeça. Então, quem é que está ocupando este lugar que você pode ter dado, mas que depois de um tempo você não tem mais essa disponibilidade, então não tem mais paciência, isso está te dando raiva. Quem é que está sentado nesse trono, né? Sim. Me veio bem forte isso agora aqui. Uau. Ok. Por que eu preciso aprender? Vixe. As de ouros. Nossa, que bonito. Aprender, eu acho legal, né? Porque eu falei antes, né? Eu mostrei a carta lá da Leire, né? Eu gosto muito de falar sempre do As de Ouros como uma semente, né?
O que eu preciso aprender é aprender sobre o tempo, aprender que a semente tem seu tempo para poder virar com a sua fruta, sabe? Eu preciso aprender sobre paciência, que nem tudo está na nossa mão, né? Porque essa mão aqui é uma mão cósmica, né? Uma mão divina, não está na sua mão. A gente está na mão de uma outra esfera, né? Então, assim, entender das coisas que ainda estão por vir a ser, sabe? Então, eu acho que tem muita essa questão da impaciência e da raiva quando eu considero que o mundo está estático, né? As coisas são assim. As coisas não são assim, as coisas estão o tempo todo se transformando, estão sempre se tornando a uma outra coisa. Então, tipo, isso também vai passar um pouquinho por aí. Vou complementar com duas coisas. A pessoa que te escolheu precisa aprender a materializar o que ela sente, juntando com os 6 de copas, né? Quase como um processo de transmutação. Então, eu tenho esse caos visceral que me move, que provavelmente isso vem de longe no meu sistema, então eu resolvo olhando para o meu sistema e materializando de uma maneira nova, diferente, o que eu sinto. Me veio esse encadeamento narrativo e eu tinha esquecido, acabou de voltar. Não travou a tela, calma que eu estava pensando. E a pessoa precisa aprender a se conectar com a espiritualidade. Assim, para ontem. Para ontem. Para entender que o que a gente não vê também existe. Sim. Inclusive no tempo, né? Então, a gente não vê semana que vem, mas semana que vem existe. Não sei, viajei muito, foi muito quântica. Foi quântica, mas ok. Mas faz sentido, porque me vem muito essa imagem, assim, sabe? A pessoa que te escolheu, cara, ela sai de um diabo e termina no mais de ouros. Tipo, eu acho que é legal quando você faz essa correlação, porque assim, o diabo toma e o as de ouro você se coloca aberto para receber. Ah, que bonito, Eu acho que é exatamente. legal, Pô, isso aqui foi bom. agora, nossa, parece até que você faz isso há 30 anos. Gostei. Bom. Não, eu achei que ficou ótimo, porque é isso, você sai de um lugar de controle para um lugar de entrega de controle, né? Ok, deixa. A vida cuida de mim também, né? Eu preciso cuidar de mim, mas a vida também Sim. é generosa, também cuida, também está olhando por você. Então, tem um lugar aqui que tem um jogo bem jogado, né? Então, faço o meu e eu sei que o universo, de alguma maneira, vai me trazer ali uma resposta. Nossa, fiquei toda arrepiada, porque a informação... Nossa, olha a frase que eu ia dizer, olha o ato falho. A informação que me vem, eu ia falar, a pessoa não tá pura, né? Eu ia dizer que tem alguém no controle de tudo e não é você. Fim. Agora foi adesivo de carro. Agora foi um vivo de fibra aqui, ó. Aquele adesivo de carro, né? Foi Deus que me deu. Tipo, Deus no comando. Tem um adesivo ótimo que imita esse, né? Mas tem um adesivo ótimo que foi Exu que me deu. Eu acho maravilhoso. Muito bom. Ufa! Esse download foi bom agora. Tem alguém no comando e não é você. Conforme-se, né? Para mim, terceira posição, o que a pessoa que me escolheu aprende. Olha! Você vê com certeza também te contar, né? Olha! Peraí, calma aí. Foi esse. Olha a minha sequência, Brasil! Misericórdia! Eu não quero dizer nada não, sabe? Mas a pessoa que escolheu a Ana não tem um gênio dos melhores, sabe? Assim, estou aqui com o meu diabo, mas quem está lá... Que relação é essa com o masculino de autoridade, né? Sim. Meu Deus do céu!
Então, para mim aqui tem um aprendizado grande e foi muito curioso porque eu falei do reino lá no Rei de Espadas, né? Sim. Essa coisa do o reino é meu, eu sei, tal, não sei o quê. Para mim aqui tem um grande aprendizado que é como é que você se torna dona, né? Uma pessoa dona do seu reino, de maneira a, sim, oferecer os contornos e as regras, etc., não de um jeito excessivo, não de um jeito autoritário, não de um jeito tirano, né? Mas que aprendizado é esse de um lugar de poder que é um lugar de poder que alimenta e não que tira a vida, né? Nesse Eu sentido. gosto muito de falar sobre isso, né? Porque a pessoa, para ser rei, é porque ele responde por um reino. E ele precisa cuidar desse reino. Porque se ele não cuida desse reino, ele está ferrado. Né? Então, obviamente, não é o que os políticos aqui acreditam, né? Porque cada um está meio que cuidando só do seu, mas todo rei ele é responsável pelo seu povo. Então, o rei está na posição de um provedor. Então, você tem duas figuras de autoridade aí, só que esse rei vem para lembrar assim, tá, mas você veio para servir. Você está com tudo isso na Pois mão, é, não, você veio para pois servir. é. Mas tem outra coisa aqui que é um rei e um papa, eles geralmente não são escolhidos pelo povo, né? Sim, Assim, pelo todo, né? Talvez um pouco diferente do imperador. Para mim, o imperador ele tem mais uma cara de as pessoas me querem aqui do que efetivamente eu estou aqui e vocês que lutem, sim. né? Então, o imperador, para mim, ele sempre tem mais essa cara da vontade do coletivo, ele tem muito, que combina muito com isso que você fala do servir, Sim, né? até porque a gente está falando de um imperador saudável, né? Para a pessoa aprender, cuidando de um Exato, aspecto bom. exato, exato. Mas aí, assim, também, de novo, direto e reto, vivo fibra, precisa aprender a lidar com esse masculino de autoridade. Sim, não tem a menor dúvida, né? Tem um masculino de autoridade aí que está incomodando, que está cutucando, que está tirando a paciência, que precisa, né, aprender para lidar com a raiva e tal, não sei o quê, e não é fugindo dele, é reconhecendo ele em você. Sim. Para mim, esse imperador está vindo muito para dizer isso, né? Reconheça o masculino, a autoridade masculina em você e se É, reconcilia com ela, a gente já falou isso né? aqui algumas vezes, né? Inclusive, eu fazendo participação nos seus cursos, que eu conheço muita mulher que tem raiva da carta do imperador, porque coloca esse imperador fora e sempre como se fosse o macho escroto. E o que eu falo sempre assim, não, mas olha só, o imperador está dentro de você. Então, também tem isso, mas não renegue o imperador, porque você tem um imperador dentro de você. Sim. Eu recebo muita gente com essa sensação em relação ao próprio Papa, Sim, por já terem vivido coisas com a igreja legítimas, né, de sim, sofrimento sim, sim. legítimo, etc. Mas, nossa, eu fiquei impressionada com esse jogo aqui. Fiquei surpreendentemente, positivamente surpresa, assim, sabe? Porque a mensagem é bem clara. E é isso. Fechamos. E eu quero ler a Paciência. carta da paciência Leia no a final. carta da paciência, por favor. Entender que tudo tem seu tempo, que tudo vem a seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer. Aceitar o ciclo da vida. Respeitar o fluxo do tempo. Observar o tempo passar. Esperar o tempo certo. Para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. Carta da Bom que fecha paciência. bem com a carta da dama, né? Então, quando fala da vegetação, né? Do crescer, do plantar, do colher. Muito. Aqui Eu está. amei. Eu amei, foi muito legal, Você muito que chegou legal. até aqui, então, espero que você tenha assistido a primeira parte, né? Tem gente que só vai para a segunda, né? Vamos ver logo a história do joguinho, blá, 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 deixa para lá. Assim, aproveita e comenta, né? Se você está assistindo no YouTube ou se você viu a chamada no Instagram, comenta o que você assistiu, o que você achou, quem você escolheu, como é que bateu a mensagem para você. Então, isso tudo é importante para a gente, também ajuda a moldar as próximas temperanças, né? Então, a gente vai aqui meio Sim. que fazendo o nosso trabalho, mas sempre pensando como é que podemos melhor servir, né? É isso. Como você sempre diz, possam todos se beneficiar, né? Isso.
Beijo para todos e até o próximo Temperando. Beijo. Tchau. Tchau. Eu encolhi a tela, agora cadê o botão aqui? O botão sumiu! Não! Agora vai. Tchau. Eu não posso crédito, a gente vai ficar aqui assim, ó.